A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição 7, o Ministério da Igreja. O textuário vai nos dizer assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Na lição de hoje ainda está interligada com a lição anterior sobre organismo e organização. A verdade prática nos diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Objetivos da lição: apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. A introdução na revista nos diz assim: nessa lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. A palavra ministério, o termo deriva do grego diaconia, e significa serviço à especialidade daqueles que executam os pedidos de outros. Serviço a daqueles que, pelo chamado de Deus, proclamam e promovem a fé entre os homens. A primeira coisa que tem que ser frisada aqui é esses ministérios ou dons não são feitos pelo homem. Eles não podem ser ensinados na escola ou em uma sessão de treinamento. São presentes, dons, com unções. Tentar fazer um verdadeiro pastor, um profeta ou um evangelista, isso não funcionará, porque esse não é o chamado ou o dom em sua vida. A palavra-chave é ministério. Irmãos, não esqueça. Eu sei que muitas vezes a pessoa assiste esse vídeo pela televisão, ainda não aprendeu a mexer no controle para dar sua curtida. Mas, por favor, irmãos, não esqueçam de curtir, comentar. Coloca aí embaixo da onde você é, em que estado você está vendo, qual ministério. Curta, comente, compartilhe, pelo menos com mais uma pessoa, hein? No grupo do seu WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Aí, lembrando que esse slide estará disponível gratuitamente, o link vai estar aí embaixo para você utilizar em sala de aula, você, professor, ok? Então, vamos lá. Tópico 1º, o ministério sacerdotal de todo crente. Subtópico 1, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e Jó capítulo 1, versículo 5. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo capítulo 19, versículo 6. No Monte Sinai,
o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Êxodo capítulo 28, versículo 1 e Números capítulo 3, do versículo 5 ao 9. O conceito de sacerdócio existe no Antigo Testamento, embora tenha um significado e um caráter diferente daquele que assume no Novo. No Antigo Testamento, antes do tempo de Moisés, todo chefe de família podia oferecer sacrifício a Deus e não faltam histórias sobre isso, do que aconteceu, como quando Noé realizou um sacrifício após o dilúvio em gratidão por sua sobrevivência. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Gênesis capítulo 8, versículo 20. A instituição do sacerdócio foi estabelecida essencialmente na época de Moisés, que nomeou a tribo de Levi para a responsabilidade de cumprir as obrigações religiosas do povo de maneira adequada, enquanto a família de Arão e seus descendentes, em particular, foram escolhidos pelo próprio Deus para atuar como celebrantes. No capítulo 17 do livro de Números, é descrito o processo pelo qual Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, quando, como chefe da tribo de Levi, sua vara brotou. Por causa disso, todos os sacerdotes vieram depois da descendência de Arão, o que fez do sacerdócio um ofício hereditário e deu à família de Arão um lugar superior na hierarquia, já que isso envolvia direitos adquiridos e sacrifícios e alimentos. Subtópico 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sobre a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Como igreja de Cristo, somos um sacerdócio real para declarar os louvores, a adoração a Deus. E cada um de nós, como parte desse sacerdócio real, é responsável por oferecer sacrifícios agradáveis a Deus e representar Deus para o mundo ao nosso redor. Fazer parte desse sacerdócio real é um privilégio e uma responsabilidade. Em Cristo há um verdadeiro sacerdócio de todos os crentes. Todos nós que confiamos somente em Jesus para a salvação temos livre acesso à sua presença e todas as nossas vocações legítimas são separadas para o verdadeiro serviço que honra a Deus. O faxineiro que faz sua obra ao Senhor não está em pior posição espiritual do que o pregador mais talentoso do planeta, pois todos os cristãos foram declarados servos justos do Deus Criador. Subtópico 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Escritura, somente a Escritura, nas
páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. A reforma protestante mostrou que, em virtude de nossa relação com Cristo, todos os crentes têm aproximação direta com Deus e, consequentemente, como esse direito de aproximação era anteriormente um privilégio sacerdotal, o sacerdócio agora pode ser predicado de todo cristão. Que ninguém precisa de outro para intervir entre sua alma e Deus. Que ninguém pode assim intervir por outro. Que cada alma pode e deve se manter em relação pessoal com Deus. Tais são os elementos simples da doutrina do sacerdócio do Novo Testamento de todos os crentes. A sinopse do tópico 1 vai nos dizer assim: a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. A sinopse da lição vai nos dizer assim: a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Tópico 2: a estrutura ministerial do Novo Testamento. Subtópico 1: o ministério quíntuplo. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Cada um desses papéis é importante não apenas para a igreja primitiva, mas para que o corpo de Cristo hoje funcione corretamente. Os 5 dons do ministério são dados a alguns que são chamados para um papel ministerial específico na igreja. Nem todo mundo tem um desses dons. Esses são dons de capacitação, dados para capacitar outros membros da igreja, o corpo de Cristo, para funcionar de forma mais eficaz. O ministério quíntuplo existe para equipar o corpo da igreja para a obra de serviços no Novo Testamento. A ideia é que cada membro do corpo da igreja tem um papel a desempenhar na promoção do reino de Deus. Quando todos estão trabalhando juntos em seus dons e chamados, a igreja é capaz de realizar mais do que qualquer pessoa poderia fazer por conta própria. A vontade de Deus é que, para que todas as pessoas sejam salvas e cheguem a toda a medida da verdade do conhecimento. Apóstolo, alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Quais são os papéis dos apóstolos? Um apóstolo é alguém que é enviado por Deus para anunciar sua mensagem. Presta atenção. Eles são frequentemente vistos como pioneiros ou visionários, porque muitas vezes são enviados para novas áreas para iniciar igrejas. Apóstolo e profeta geralmente trabalham juntos. Os apóstolos também são responsáveis por equipar as pessoas para fazer o trabalho desse ministério. O termo apóstolo veio do Império Romano. Quando o Império Romano conquistava uma cidade, em vez de destruí-la, eles enviavam apóstolos com a mentalidade do reino para mudar o governo e como a cidade funciona.
Os apóstolos governam, estabelecendo e mantendo-se fiéis a um alicerce. Um apóstolo é alguém chamado e enviado por Cristo e que recebe autoridade espiritual, caráter, dons e habilidades para alcançar as pessoas e estabelecê-las na verdade e na ordem do reino, especialmente através da fundação e supervisão de igrejas locais. Eles estabelecem uma base e eles garantem que o fundamento seja mantido e verdadeiro. Exemplo disso é o apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo disse: Olha, eu não preguei o evangelho aonde o evangelho já tinha sido pregado. Eu preguei o evangelho rompendo as fronteiras. Como as palavras, a palavra apóstolo significa enviado, a igreja pode enviar apóstolo, ou Deus pode enviar apóstolos. Vemos vários exemplos desses tipos de apóstolos em outras partes do Novo Testamento. Normalmente, eles são chamados por Deus ou por uma igreja e são enviados para um grupo de pessoas não alcançadas com a mensagem do Evangelho. Os apóstolos hoje, irmãos, para nós, são os missionários. Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos podem exercer o dom da profecia. Os profetas revelam o coração de Deus ao seu povo, dando orientação aos indivíduos e ao corpo da revelação, bem como muitas vezes interpretação, aplicação e tempo. Eles também são zelosos pela pureza e santidade no corpo de Cristo. O profeta do Novo Testamento é um que traz uma mensagem que edifica, exorta e conforta. Temos um bom exemplo disso de Ágabo, no Atos 21. Observe que uma pessoa pode ser profética, ter o dom motivacional de profecia, sem ter o ofício de profeta. A palavra grega é profetes e refere-se a alguém que declara uma mensagem de Deus. A palavra é semelhante a apóstolo, mas coloca uma ênfase na mensagem falada. Os profetas não eram frequentemente enviados para outro povo ou região, embora ocasionalmente nós temos como exemplo Jonas. Eles geralmente ficam em sua região de origem e declaravam a mensagem de Deus para o seu próprio povo. Havia dois tipos de principais de mensagens que um profeta poderia declarar. Há duas facetas da profecia. Para a maioria das pessoas, um profeta é alguém que prevê o futuro e prediz o que vai acontecer. Mas esta é apenas uma parte relativamente pequena do que é uma mensagem profética. A grande maioria das profecias bíblicas está preocupada em chamar o povo de Deus de volta a uma obediência adequada a Deus. Isso não é prever eventos futuros, mas antecipar as justas exigências de Deus. Embora a profecia possa se referir a dizer o futuro, ela se refere principalmente a dizer a verdade. Dom de profecia é uma coisa, profeta é outro, é ministério. Não se trata principalmente de prever eventos, mas sim de proclamar a palavra de Deus. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Eis aqui a palavra evangelista em grego é traduzida da palavra evangelistes, que significa pregar ou anunciar as boas novas. Evangelistas se reúnem ganhando aqueles que ainda não estão no reino. Um evangelista carrega um grande fardo para aqueles que não são salvos e uma unção para
pregue-lhes o evangelho que vem com grande convicção e os atrai ao Senhor. Frequentemente, eles terão sinais e maravilhas, o seguindo para confirmar sua mensagem. Temos exemplo do diácono, que o evangelista Filipe. O evangelista, então, é alguém que entende o chamado do evangelho, como encontramos nas Escrituras, e o vive em sua própria vida como uma maneira de convidar outras pessoas a crer em Jesus e viver o evangelho também. Não seria errado pensar em um evangelista como um discipulador. O evangelista é aquele que que passa o aprisco, vai, busca uma ovelha e traz ao pastor. Eles vivem como seguidores de Jesus e, por meio de suas palavras e ações, convindo outras pessoas e também se tornarem também seguidores de Jesus. Como o evangelho é sobre toda a vida, então o evangelista que vive o evangelho estará mostrando aos outros como o evangelho afeta toda a sua vida também. Observe que quando entendemos que é um evangelista dessa maneira, o trabalho do evangelista não é realizado pregando em uma esquina, batendo em portas ou distribuindo folhetos do evangelho. O trabalho de um evangelista não é só realizado principalmente através de convites às pessoas a crer em que Jesus para a vida eterna, embora isso seja certamente parte da obra de um evangelista. Pois a oferta da vida eterna faz parte do evangelho. Não é toda a obra de um evangelista. Por meio de suas palavras e ações, um evangelista ajuda a levar os incrédulos a crer em Jesus para a vida eterna e em seguida levá-los, os crentes, a seguirem Jesus em sua vida. Isto é o que Paulo quer dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, quando ele convida Timóteo a fazer a obra de um evangelista. Paulo está instruindo Timóteo a fazer a obra de viver o evangelho em sua vida. E como Timóteo é um líder da igreja, isso significa que Timóteo está fornecendo um exemplo para as pessoas em sua igreja sobre como viver o evangelho em suas próprias vidas também. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre há de ensinar. Os pastores, eles protegem mantendo o rebanho saudável e seguro. O pastor é o coração da igreja. São pastores que se preocupam profundamente com ovelhas prontas para dar tudo por elas. Eles querem que o rebanho seja alimentado, cresça, estejam equipados para desenvolverem seus dons e entrarem no chamado de Deus para eles. O ofício de um pastor é o mais reconhecido hoje de todos os 5, por falta de compreensão dos outros 4. Aqueles chamados por Deus para esses outros cargos, muitas vezes, tiveram que se tornar pastores, ocupando assim lugares que não eram deles e criando tensão. Pastor é uma função e não apenas um título ou posição. E os últimos da lista, mas não menos importante, são os mestres, os professores, estabelecendo as pessoas na verdade. Os professores ou mestres ensinam e edificam a igreja, fazendo com que os membros do corpo tenham mais fome da palavra de Deus. Exemplo é o Apolo, em Atos 18, 24, um homem poderoso nas Escrituras, falou e ensinou corretamente as coisas concernentes a Jesus. Olha só, os professores são considerados um padrão mais elevado de julgamento. Tiago 3,1 diz: Muitos de vocês não deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Jesus Cristo, irmãos, é o modelo de todos os 5 dons, dos quíntuplos. Ele foi apóstolo. Em Hebreus 3:1 diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote de nossa fé. Profeta, Jesus é o proclamador da verdade, a revelação do coração de Deus, e ele prediz eventos que estavam por vir também. Ele é mencionado em Deuteronômio 18:15: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu de entre vocês, de seus irmãos, é a ele que vocês ouvirão.
evangelista. Jesus foi o maior proclamador das boas novas que o mundo já conheceu. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse de si mesmo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele foi mestre, professor. Jesus Cristo é o maior mestre que o mundo já conheceu. Para facilitar o entendimento, vamos usar essa figura da mão. Para simplificar tudo isso, vamos usar a mão de Deus na terra, que é esses 5 ministérios. O polegar é o apóstolo, porque ele funciona com todos os outros dons, aquele que é a força e o sustento para a mão. Ele é a base e alcança todos os outros dedos. O dedo indicador é o profeta, porque ele dá a direção. O dedo do meio é o evangelista, porque ele tem mais alcance. O dedo anelar é o pastor, porque ele é o dedo da aliança, ele está casado com a igreja. Pastores são aqueles que cuidam, limpam feridas, alimentam, desenvolvem vínculos e é amoroso com todos. E o dedo mínimo é o mestre, porque traz equilíbrio ao corpo de Cristo. Esses dons e os dons do Espírito Santo são importantes para a igreja, assim como a maturidade e a construção do caráter. Juntos, eles podem trazer um enorme impacto em comunidades e nações. O Novo Testamento mostra como os diáconos foram instituídos. O sentido do verbo grego diáconeu é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6, versículo 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6:1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, os presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos capítulo 14, versículo 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia uma função pastoral. Os diáconos ajudam a unidade da igreja cuidando de questões sociais e administrativas, enquanto os presbíteros estão focados na supervisão de toda a congregação por meio de seu trabalho de ensinar, orar e liderar. Um presbítero deve ter a capacidade de explicar a verdade bíblica fielmente. E isso pode ser de várias maneiras. Pode ser em pequenos grupos, pregações, aulas, etc. O papel principal de um diácono, como visto em Atos 6, é ser um servo do corpo da igreja. Nessa função, eles são prontamente capazes de relatar aos supervisores do rebanho, presbíteros, quando há necessidade ou preocupações no rebanho que devem ser atendidas. Da mesma forma, os presbíteros precisam estar em contato constante com os diáconos para que as necessidades do rebanho sejam mantidas em foco e a contribuição dos diáconos possa ser obtida para o planejamento e a tomada de decisões. Dito de forma simples, se os diáconos de hoje estivessem focados em atender às necessidades dos membros de sua igreja e servir como olhos e ouvidos da liderança da igreja, veríamos toda uma transformação do ministério para o modelo que Deus pretende. A sinopse do tópico 2 diz assim: Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tópico 3: as qualificações para o ministério. Subtópico 1: qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida.
o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Eles devem estar acima da reprovação. Marido de uma mulher só, sóbrio, autocontrolado, respeitável, hospitaleiro, capaz de ensinar, que não beba, que não seja violento, que seja gentil, que não seja briguento e não seja amante do dinheiro. Eles devem ser um exemplo para o rebanho de Deus, não dominando aqueles que estão sob seu comando. Subtópico 2: qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irracível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. E digo mais: não pode ser devedor e ter bom testemunho onde mora. Aqueles que são de língua dupla dizem uma coisa para certas pessoas, mas depois dizem outra coisa para outras pessoas, ou dizem uma coisa, mas significam outra. São duas caras e insinceros. Suas palavras não são confiáveis, por isso carecem de credibilidade. Subtópico 3: qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudamos aqui. Irmãos, o pastoreio envolve responsabilidades como fornecer conselhos piedosos, instruções bíblicas, ajudar a resolver conflitos pacificamente, proteger o rebanho de lobos, cuidar de ovelhas em dificuldades e fornecer supervisão do bem-estar espiritual do rebanho. Finalmente, é sábio considerar que os líderes não devem tomar o lugar de Jesus em termos de autoridade final. Jesus é o pastor principal e os líderes são seus ajudantes temporários. Os ministros nunca devem perder a consciência de que eles mesmos também são ovelhas e totalmente dependentes da graça do pastor para conduzir o rebanho em direção a Cristo e sua missão. Amém? Sinopse do tópico 3 diz assim: há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Na conclusão da revista diz assim: nessa lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, nem sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Deixa eu contar uma história de 4 pessoas. Era uma vez em uma igreja local, 4 pessoas chamadas todos, alguém, qualquer pessoa e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito e todos foram convidados a fazê-lo, mas todo mundo tinha certeza de que alguém faria isso. Qualquer um poderia ter feito isso, mas ninguém fez. Aí alguém se irritou com isso porque era o trabalho de todo mundo. Mas como todo mundo achava que qualquer um poderia fazer isso e ninguém percebeu que todo mundo não faria isso, acabou que todo mundo culpou alguém e ninguém fez o trabalho que qualquer um poderia ter feito em primeiro lugar. Nessa época, uma quinta pessoa visitou a igreja. E o nome dessa pessoa era Confuso. Olhou em volta, viu o que estava acontecendo e nunca mais voltou.
Muitas vezes, irmãos, isso descreve a vida na igreja local. Não está claro quem deve fazer o quê. E isso leva à confusão, frustração, sentimentos de mágoa. Mas a igreja não deve ser assim. Deus nunca quis que a igreja fosse tão confusa. E Deus descreve nas Escrituras quem deve supervisionar a construção da igreja e quem deve fazer a obra. Deus delineia com muito cuidado nas Escrituras quem deve fazer o que em sua igreja. Uma vez que Deus é o arquiteto da igreja, ele consegue determinar como a igreja é formada e como a igreja cresce e funciona. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.